Olá, meus caros inscritos, aqui é o DM e hoje eu vim trazer para vocês uma reflexão nova sobre muita coisa que anda acontecendo e eu creio que talvez você já tenha percebido isso. Nós vamos falar hoje sobre hobby e produto, a diferença essencial que existe entre o hobby RPG e o produto RPG. É claro que a gente não vai conseguir deixar de fazer essa reflexão sem falar de D&D. D&D que é a base central e a estrutura de onde partem todos os outros jogos de RPG. Todos os outros jogos sempre partem ali do D&D. Obviamente a gente não vai fazer uma digressão falando sobre as origens e a estrutura que gerou o D&D, porque é uma coisa muito complexa. São muitas informações, muitas coisas que geraram e gestaram a ideia central que fez com que o Gary Gygax e o Dave Arneson criassem lá em 73, meados de 74, o D&D, oficialmente falando, mas a gente vai falar sobre o que vem depois, né? A evolução. É claro que isso daqui não vai ser nenhum tipo de documentário sobre a história do RPG de mesa e muito menos a história do D&D. Obviamente aqui a gente quer trazer uma reflexão sobre uma coisa muito importante que faz com que nós pensemos sobre como jogar D&D hoje em dia e como os produtos de RPG de mesa chegam até nós. Qual é a linha tênue entre hobby e produto? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante que a gente vai querer clarificar ela dentro da nossa reflexão. Então já peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e me acompanhe nessa jornada. O RPG ele nasce juntamente com o nascimento do D&D. Quando o D&D surge, a ideia essencial surge na cabeça do Gary Gygax, do Dave Arneson e dos companheiros que ali jogavam junto com eles, vem aquela ideia não só de um jogo, de uma interpretação de um personagem individual, no qual a exploração, a recompensa através da riqueza e outros elementos incorporados de outros jogos seriam abordados, como também a própria pessoalidade do personagem interpretado pelo seu jogador. Tudo aquilo ali seria uma fonte para poder gerar muitos outros jogos que viriam em seguida. Quando surge o D&D, surge automaticamente o RPG, e esse é o ponto de partida. Todos os outros jogos nós sabemos que são desenvolvimentos, ideias alternativas ou outros pontos que foram desenvolvidos por outras pessoas que tiveram outras ideias tão interessantes quanto. Hoje no mercado a gente tem muita coisa. Nos anos 90, nos anos 2000, em meados até de 2010, a gente tinha muito material diverso. E hoje mesmo a gente vê um reflorescimento da cultura do RPG, agora com edições novas de sistemas que nós já conhecemos, como nasceu o sistema D20 lá em meados dos anos 2000, e vem surgindo outros elementos que são desenvolvidos a partir dele, outros jogos que abordam outras mecânicas, até mesmo um renascimento do elemento old school e muito forte hoje em dia, a ponto de poder criar novos livros, novos sistemas, ou mesmo ressuscitar sistemas há muito esquecidos. A gente vê isso acontecer no OSE, né? No Old School Essentials, que reestrutura e cataloga novamente toda a estrutura clássica de uma época de D&D. Então a gente vê muita coisa surgir como um efeito em cadeia, até mesmo um efeito de retrocesso hoje em dia, com o renascimento da cultura OSR, em retrocesso em sentido positivo. Mas a gente vê que tudo parte do D&D, que gerou esse efeito em cascata quando ele surge ali em meados de 73 e 74. As ideias já estavam na cabeça dos criadores, mas elas surgem ali. Mas como que ele surge? Ele surge como uma forma, como um jogo que ele é mais pessoalizado do que aqueles jogos mais clássicos de tabuleiro, no qual a gente controla grupos ou tropas. A gente vê que esse elemento ainda está presente nas primeiras edições de D&D. Você tem a possibilidade ali de combate em massa, você tem regras sobre aquilo. Mas ao mesmo tempo aquele não é o foco. Você vê um desvio, uma particularização de um personagem que sai do meio daquela multidão para se tornar um personagem individual. E esse personagem individual, desenvolvido ao longo do tempo, adquire níveis, e adquirindo níveis, ele se consolida como um herói. E essa é a jornada do herói, é a jornada do jogador que cria seu personagem
como uma parte de si, um alter ego de si mesmo, e esse personagem caminha uma estrada de desenvolvimento dentro de uma trama. E essa trama, contada pelo DM, o Dungeon Master, ou o mestre para nós, é aquela história que desenvolve esses personagens, muitas vezes em tramas mirabolantes, desde explorações de lugares desconhecidos, recolhimento de tesouros, até o combate direto contra monstros terríveis, dragões ou mesmo divindades. Então a história, ela toma um lugar muito profundo como plano de fundo do desenvolvimento de um jogo de RPG, principalmente de D&D. Esse redimensionamento desses elementos para tornar o RPG uma coisa pessoal, para que o jogador desenvolva o seu alter ego, o seu personagem, para que ele cresça se desenvolvendo naquele plano de fundo, naquela história, ele dê passos de progresso através dos níveis. Tudo isso é uma forma de adaptação de jogos que já existiam na época. O Gary Gygax, o Dave Arneson e tantos outros simplesmente pegaram elementos e trouxeram para dentro das suas garagens para transformar num jogo particularizado. Então o D&D ele surge como um jogo de garagem. Ele é um jogo no qual grupos de amigos se concentram, se reúnem e desenvolvem entre si uma coisa muito particular, uma dinâmica muito pessoal que hoje mesmo ela ainda existe entre nós. Se nós formos parar para pensar, as histórias únicas que aconteceram nas nossas mesas de RPG são irrepetíveis e tão icônicas quanto histórias que aconteceram em outras mesas. Com certeza você vai ter aquela cultura clássica dentro da sua mesa em que você joga, de eventos, coisas que aconteceram, elementos únicos dentro daquela mesa, e a outra mesa vizinha de outros jogadores vai ter esses mesmos elementos que fazem parte de uma espécie de tradição pessoal. Uma tradição única que nasce dentro de uma mesa. E essa tradição, ela surge lá atrás, quando um grupo de amigos se reúne ao redor de uma mesa e decide criar personagens particulares para desenvolver uma história que se passava num ambiente medieval, clássico. Então nós vemos aí que o D&D, ele surgindo como um hobby de garagem, ele servia para criar histórias particulares, histórias que eram voltadas para um grupo de amigos e que somente esses grupos de amigos seletos, uma coisa quase secreta, desenvolvia suas tramas e resolvia os problemas daquela história. Quantas vezes os jogadores não retornaram para casa depois de uma sessão longa, um dia inteiro em férias, depois de um dia cheio de jogos e de dados e de histórias, com a cabeça cheia de informações, cheio de medo, de receio do que poderia acontecer, tristes por um personagem que morreu ou felizes por terem conquistado uma grande riqueza, um objetivo muito grande. Então a gente consegue já perceber aí que o RPG ele tem uma característica muito pessoal. O vínculo dele é extremamente pessoal. Então ele olha e fala para o jogador numa linguagem pessoal única, que somente mestres e jogadores conseguem desenvolver. Então muitas dinâmicas, histórias e tradições vão surgir dentro de uma única mesa e não vão se repetir para outra. Essas histórias tinham um caráter íntimo. Esse tom intimista das histórias foi se desenvolvendo com o tempo e ao longo dos anos, desde 73, 74, depois para 89, depois para 2000, foi sendo desenvolvido de maneira muito particular. Mas ao mesmo tempo em que essas histórias pessoais e íntimas se desenvolviam, o tempo também desenvolvia as ideias dos seus criadores. Surge a TSR, a empresa fundada pelo Gary Gygax, e pelo Don Kay. E ao surgir uma empresa assim, automaticamente surge uma linguagem de mercado. Como essa linguagem de mercado já não é mais uma linguagem que dialoga com mesas separadas, mesas que adaptam elementos para a funcionalidade de cada uma delas, mas agora se trata de uma linguagem para as mesas em geral. A linguagem ela começa a se tornar mais genérica. A linguagem ela começa a ter que se adaptar e criar um meio, uma forma, um sistema de adequar tudo aquilo. Então as edições elas vão se renovando com o tempo. A TSR cresce, depois ela vai falir, depois surge a Wizards of the Coast que compra o D&D e desenvolve ao longo do tempo uma temática não mais
de hobby para fã, mas de produto para consumidor. Essa mudança acontecendo ao longo dos tempos nos faz perceber o quanto isso se reflete na própria lógica mercadológica das vendas dos livros. Quem é que não vai lembrar que depois do AD&D surgiram livros diversos sobre coisas diversas? Obviamente isso já acontecia quando ele era publicado pela TSR, também na primeira edição, em 74. Mas a gente vai lembrar e vai perceber que pelo menos ali em 2000, com o nascimento da terceira edição e depois renovada, mas se não me engano 3 anos à frente com a 3.5, começam a surgir livros auxiliares, o livro dos níveis épicos, coisas que já aconteciam no AD&D, mas livros que vão criando elementos extras que começam a ser criados simplesmente com o intuito de venda. Isso acontece também com as miniaturas, isso também acontece também com outros elementos. Essa generalização da conversa que antes era de um hobby para um fã, agora transformada de um produto para um consumidor, generaliza de modo que todos aqueles que olham para o RPG de mesa entendem ele como algo um pouco mais genérico do que a particularidade que ele tinha antes. Essa particularidade era muito definida pelas tradições das mesas e também por temáticas e dinâmicas que somente na escola antiga era possível ser desenvolvida. Com o tempo, regras foram crescendo, foram admitidas formas, todas as atividades possíveis que um personagem poderia realizar eram englobadas ali na ficha, e a ficha se transformava de um pedaço de papel que você rabiscava seu nome, sua classe, suas salvaguardas e os poucos atributos que você tinha, em simplesmente numa enorme tabela na qual você tinha todas as coisas de maneira mais minuciosamente possíveis catalogadas para que você pudesse fazer. Os livros, na realidade, tentavam abranger todas as situações possíveis, não deixando mais ao arbítrio dos juízes de jogo, no caso os DMs, o desenvolvimento de uma coisa mais orgânica e emergente. O impacto direto dessa mudança brusca na linguagem entre aqueles que criam o RPG, aqueles que criam o D&D, aqueles que consomem, transforma a mentalidade daqueles que consomem inevitavelmente. E daí a gente entra naquele velho dilema em que aquele que é o consumidor acaba se tornando o produto. E hoje nós vemos uma mudança radical, um estranho retornar ao passado. Nós vemos em edições mais recentes um enxugamento de muitos elementos, mas ao mesmo tempo um retorno até mesmo a cenários que já foram esquecidos e que pertenciam a edições anteriores, com elementos que um dia foram considerados desatualizados e mesmo até inúteis por muitos daqueles mesmos produtores que hoje estão vendendo os livros. Mas o que aconteceu? Nós vemos essa nostalgia ser evocada de muitas formas. Nós vimos muitos filmes, muitos livros abordarem essa nostalgia, apelando para esse elemento nostálgico para que fãs de filmes, livros e séries corressem atrás de rever aquilo que há muito tempo no passado haviam visto e que agora tinham a possibilidade de revisitar de uma maneira mágica para evocar aquelas mesmas sensações. Nós vimos isso acontecer em filmes com muita frequência. E no D&D não seria diferente. Cenários como Greyhawk, regras específicas, a abertura de muitas coisas, a arbitragem é um apelo a essa nostalgia, mas até onde essa nostalgia, essa apelação à nostalgia não é algo sincero. Nós percebemos pela própria estrutura da apresentação. Apelar a elementos como a Caverna do Dragão para trazer uma renovação artística quando na verdade não há nenhuma forma ou coisa nova a ser adicionada ou acrescentada, porque a esterilidade dos criadores já não tem mais a possibilidade de criar algo novo, revela mais uma vez um ponto fraco dessa indústria. A esterilidade da criatividade. A criatividade é o maior elemento que deveria ser desenvolvido pelos jogadores de RPG, mas a necessidade de ter de retornar a elementos para simplesmente vender mais
só revela a falta de criatividade e de imaginação que as empresas modernas têm hoje em dia. Nós vemos a forma como esses elementos, como a Caverna do Dragão, entre outras coisas, são referenciados de maneira nostálgica, o cenário de Greyhawk, simplesmente a título de uma nostalgia comercial, para vender. E isso não é de se surpreender, porque a forma como essa indústria vem sendo conduzida, nós vemos os impactos dela desde o lançamento da quarta edição em 2008. Quando a quarta edição foi lançada, ela tentava acompanhar os mercados de MMORPG. Acompanhando esses mercados de MMORPG, ela tentou simular e tentou emular isso em mesa, mas não funcionou. E foi uma das edições que mais teve fracasso em vendas, tendo que fazer um retorno até a estrutura antiga, às vezes um retorno até um pouco mais enxugado às regras. Não se engane, as indústrias de RPG hoje em dia, de modo especial a indústria do D&D, ela sempre volta a vender produtos. O foco dela é sempre lucrar, criando plataformas com acessos premium, que se você pagar você vai ter acesso a coisas, ferramentas liberadas, fichas digitais, livros digitais. Os livros eles vêm em versões 1, 2 e 3 e você tem outros elementos. O próprio fechamento a uma abertura para uma tradução para o nosso idioma já revela um pouco disso. Há uns países que não têm muita venda e acesso ao RPG, com certeza nós não iremos vender. Essa é a lógica do mercado. Se nós não lucramos, vocês não nos levam. Infelizmente, é assim que a grande indústria de D&D hoje em dia é uma máquina de arrecadar dinheiro e nós somos o produto deles. E infelizmente é isso que acontece quando o produto substitui o hobby. Quando o hobby se transforma em produto, a própria forma de linguagem do hobby, que é muito particular e pessoal, é transformada numa linguagem genérica. E o produto, o que ele quer? O produto quer ser oferecido, quer ser atraente, quer ser vendido, ele quer ser colorido e ele quer ser aceito por todos, absolutamente, e não quer ofender ninguém. Então, o produto, ele quer ter essa cara para que todos possam recebê-lo. E essa ideia de produto é uma ideia que acaba transformando o consumidor em mais um dos produtos, os quais simplesmente estão ali na prateleira e devem receber um produto ao lado para ser vendido e depois ser consumido. Isso faz com que elementos de jogos mais antigos, a forma antiga de jogar da velha escola, acabe tendo que retornar quase como que num brilho nostálgico, porém real. Não é uma falsa nostalgia, não é uma falsa nostalgia evocada por elementos de produto. É porque de fato aquilo era um hobby, e o hobby conversava de maneira particular com o jogador. Então perceber elementos, jogos, formas de jogar, empresas que vendem produtos como o Morkborg, que tem uma cara mais antiga, de jogos mais antigos, a reestruturação que o Old School Essentials trouxe, Forbidden Lands, que trouxe de volta aquela temática clássica de Hexcrawl e tantas outras coisas, acabam revelando para nós que o RPG de fato está nesses elementos e não no produto que nós compramos muitas vezes de maneira muito cara. A maior prova disso é que a maioria de nós, infelizmente, não tem os livros originais dessas edições mais recentes. Nós temos sempre uma versão impressa, uma versão xerocada, muito rara hoje em dia, ou uma versão em PDF que por muitas vezes é pirata. Só disso ser possível já revela que você está numa briga intensa com o mercado porque você não tem dinheiro suficiente para pagar por um livro. E você tem que dar seu jeito para poder conseguir um livro daquele jogo, porque é caro demais, é inacessível demais, é difícil ou mesmo não é traduzido. E se não forem os fãs traduzindo, as empresas não farão, porque no nosso país, infelizmente, não entra dinheiro no bolso deles. E é essa reflexão que eu quero trazer para você hoje. Olhar para o mercado do D&D hoje em dia e perceber a constante apelação para elementos que evocam uma falsa nostalgia, mas que tendem a revelar uma
lógica mercadológica, né? Uma lógica de mercado que tende a transformar algo como um hobby num produto. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso aconteceu num processo. A partir do momento em que algo que é um divertimento se transforma numa ideia de dar dinheiro, infelizmente, a essência daquilo acaba se perdendo. E é isso que eu quero partilhar com você hoje. Eu quero te fazer pensar no quanto o D&D se transformou num produto. E se você tem a mesma percepção que eu tenho. Se você não tem, deixa nos comentários aí o que é que você acha sobre isso. Se você percebeu essa mudança, comenta aqui a partir de que momento você percebeu. E vamos trazer isso para o debate, né? Estamos aí no alvorecer de uma nova edição, conhecida como 5.5. Está oficialmente nas prateleiras virtuais, tanto da pirataria quanto de outros meios. E cabe agora a nós observar, avaliar de maneira crítica e de maneira sincera, com um olhar muito amplo, percebendo o RPG como um hobby, que é isso que ele é, e não como um produto. Para a gente ter certeza se aquilo que a gente está comprando, se aquilo que a gente está adquirindo, e principalmente aquilo que a gente está cultivando como uma tradição de mesa, não é mais uma lógica genérica de mercado. Eu deixo essa reflexão com vocês e espero que vocês comentem, curtam, compartilhem esse vídeo com seus amigos e nos vemos entre os dados.